O presidente Lula tem questionado com frequência sobre a autonomia do Banco Central. Ontem à noite, em entrevista a uma emissora de TV, ele voltou a criticar a atual taxa básica de juros de 13,75% e diz que vai cobrar o BC por esse nível alto. Assunto, então, para o nosso comentarista do Canal Rural, o Miguel Daúde, que já está ao vivo aqui conosco. Daúde, boa tarde para você. O presidente está claramente aí descontente com a gestão do Campos Neto à frente do Banco Central. Ele já deu inúmeras declarações questionando a independência do banco e se mostrando contrário à postura do Campos Neto aí, né, em relação à inflação. Como é que o mercado financeiro tem, então, recebido essas declarações de Lula? Falta gerenciamento de expectativas, Daúde? Boa tarde para você. Boa tarde, Marusa. Boa tarde a todos. Bom, Marusa, a Beatriz colocou muito bem esse cenário num contexto que nos dá a oportunidade de esclarecer, né, alguns fatos, sem viés ideológico, sem viés político, que eu acho que é importante que as pessoas saibam o que pode acontecer com o Brasil. Nós vimos aí o início do ano legislativo, há uma unanimidade de todos em relação às reformas necessárias que o país precisa. O Brasil hoje tem um déficit de pobreza muito grande, de renda muito baixo, e tudo isso que nós ouvimos do presidente do Senado, do presidente da Câmara, da ministra do STF, e a leitura, né, feita da posição do governo, da mensagem que o governo mandou na abertura do Legislativo, né, que teve hoje a sua abertura, tudo isso é fantástico. Mas tem uma coisa, Marusa, que nós temos que entender muito bem. A economia real, ela não muda em um mês, em um ano. Todas essas reformas, por exemplo, uma reforma fiscal, o que acontece? Ela leva um tempo para ser implementada, para ter a sua eficiência na totalidade. Leva no mínimo 5 anos, né? O arcabouço fiscal, né? Você tem que segurar a trajetória da dívida que está numa velocidade perigosa, né? Hoje o Brasil está pagando não a trajetória da dívida, mas a trajetória da taxa de juros, e que o Brasil está pagando 700 bilhões já de juros por ano. Isso é muito perigoso. Agora, o que o governo Lula não entendeu, não sei se não entendeu porque não sabe, ou porque se não faz questão de saber, como é que você melhora a situação econômica? Com o gerenciamento das expectativas, né? Quando ele diz assim, como você colocou, Marusa, que ele não está de acordo com a independência do Banco Central, que ele quer fazer uma interferência no Banco Central para reduzir a taxa de juros, a Dilma já fez isso, foi um desastre. Quer dizer, a Dilma sofreu um impeachment, né, por medidas descabidas. Então, o presidente Lula precisa consultar outros economistas, outras pessoas e entender que o gerenciamento da expectativa traz para o presente um cenário positivo, e esse cenário positivo turbina a modificação da economia, no sentido de trazer para o presente o otimismo. O que ele está fazendo? Mas eu não vou dar bola para o mercado financeiro. Não é assim. O mercado financeiro está com todos os títulos da dívida brasileira. Se ele sente que há um risco, ele começa a aumentar a taxa de juros, presidente. É o que está acontecendo. Então, o seu objetivo de ajudar os pobres, de atender, né, a geração de emprego, tudo isso é plausível e está todo mundo de acordo. Agora, o que não dá para entender é que o senhor defende, por um lado, isso, e, por outro lado, o senhor está complicando a gestão da política econômica. Então, pensa um pouquinho, presidente, pensa bem, né? Gerenciamento de expectativa trará para o presente um cenário otimista, e esse cenário é que vai construir. Agora, desse jeito, as taxas de juros estão subindo, né? A inflação, não existe demanda para ter inflação. O que está existindo é uma inércia inflacionária que acaba ganhando corpo com essas bobagens que são ditas. Então é isso que tem que entender. É tudo muito bonitinho, mas não adianta, presidente. Consulte alguém que pelo menos tenha uma noção do contexto econômico, de microeconômico e macroeconômico, porque com essas afirmações, infelizmente,
nós não vamos trazer para o presente um cenário para atender a demanda da população brasileira, né, gerar mais emprego, gerar renda. Não é uma reforma tributária que vai aumentar o caixa do governo, que hoje destina 94% para despesas obrigatórias. Não vai ser uma reforma tributária que em 24 horas vai acontecer. Isso vai levar tempo. O arcabouço fiscal, se ele não for bem estruturado, ele não interrompe a trajetória do que nós estamos vendo. Então, o que nós temos que ter é noção, né? O Banco Central, ele é o guardião da moeda, constitucionalmente, ele tem os instrumentos monetários para fazer a moeda não desvalorizar, e isso é a taxa de juros. Agora, se o senhor não entende isso, fica difícil, né, resolver essa questão. E é uma coisa tão elementar, tão simples, que poderia ser feita para que tudo, nesse momento que há um consenso dos poderes e que o Brasil precisa ir para frente, e vai ficar difícil, né? Porque não adianta o Congresso aprovar uma reforma tributária, o arcabouço fiscal, se continuarmos não entendendo a lógica econômica. O que faz a realidade é o futuro. E o futuro está muito mal administrado, Maruza. Tá certo. Daúde, obrigada, viu, pelas informações. Uma ótima tarde, bom final de semana para você, tá bom? Obrigado, um abraço a você, bom final de semana e um abraço a todos. Olha, mas não vamos desanimar, vamos continuar insistindo, porque esse Brasil merece um lugar melhor no cenário mundial. Com certeza. Obrigada, Daúde.